Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse aqui é o Kitnet HQ e hoje eu quero falar com vocês da Patrulha do Destino do Garraway e do Nick Darrington, que faz a maior parte das artes. E é o seguinte, gente, esse título aqui, Patrulha do Destino, ele saiu nos Estados Unidos lá por 2018, 2017, 2018, ele começou a sair, né? Ele fazia parte de um selo que a DC estava organizando chamado Young Animal, né? Saíram algumas outras publicações aqui no Brasil, encadernadas da Panini. E não foi, pelo que eu entendi, não foi muito longe, porque só tivemos 12 edições, né? E eu queria dar um pitaco sobre esse gibi, porque eu não sei dizer, eu acho que ele é ruim e é bom ao mesmo tempo, assim, né? O que acontece? O Garraway, ele é o vocalista daquela banda emo, My Chemical Romance, né? E eu não conheço quase nada dele, eu acho que eu vi um pedaço de um videoclipe uma vez, não sei de mais detalhes, mas a Rô, minha companheira, curte bastante o Garraway, né? Ela diz que ela tinha um crush nele e tal. E ela comenta que ele teve problemas com depressão. E quando ela falou que ele teve problemas com depressão, isso já me chamou a atenção, porque você tem um cara que cantava, que tinha toda uma carreira musical, e que aparentemente, pelo que eu pude entender, deu um tempo com a carreira musical para fazer quadrinhos, né? Não sei se ele ainda está lidando com música, se ele mantém a banda, eu acho que, pelo que eu pude verificar, não, ele parou com a banda, era um sucesso e tal, mas teve a depressão, não curtiu aquele lance, parou, e parece que a vida do cara, a paixão dele pelos quadrinhos sempre foi muito forte. A primeira experiência que a gente, quer dizer, não sei se foi a primeira experiência dele, né, com quadrinhos, mas a primeira experiência de quadrinhos com ele de roteirista que eu tenho o registro é Umbrella Academy, né? Com desenhos do Gabriel Bá, que saíram aqui 3 volumes no Brasil pela Devir, né? Pela editora Devir. E que quando eu li, eu achei legal, mas já achei com cara de cópia da Patrulha do Destino. Para quem não sabe, a Patrulha do Destino, ela marcou, pelo menos a mim, bastante, né? Ela é um grupo que existe desde os anos 60, desde a década de 60. Ela surgiu praticamente junto com os X-Men, né? Contemporânea dos X-Men lá em 63. E é um grupo de super-heróis esquisitos, eles são todos baseados em histórias de ficção. Então você tem o cérebro humano colocado num corpo de robô, que é o Homem-Robô. Você vai ter o Homem Negativo, que é o homem que foi possuído por uma força alienígena inexplicável. Você vai ter a Mulher Elástico, né? Que era a mulher gigante de 15 metros de altura, todas as referências à cultura de ficção científica dos anos 50, né? E ficção científica pulp em geral. E daí a Patrulha, ela, ao contrário dos outros super-heróis, ela era uma coisa mais estranha, mais esquisita. Ela não era necessariamente aqueles poderes fantásticos, aquela coisa de círculo. Ela estava mais para um conjunto de experimentos que deram muito errado. Finalzinho da década de 80, né, e começo da década de 90, o Grant Morrison faz uma jornada muito bacana com a Patrulha do Destino. Ele é um dos títulos que ajuda a Vertigo a se formar como selo dentro da DC, né? E o que eu acho muito legal aqui é que, tipo assim, essa patrulha do Grant Morrison acabou ficando como se fosse um dos alicerces da Vertigo, assim, né? Ela é um dos modelos, assim, por causa da estranheza, por causa da esquisitice. Marcou muita gente, inclusive o jovem Garraway, né, que aqui teve a oportunidade de revisitar os seus ídolos, né, daquela época, né. Então a Patrulha do Destino do Garraway são 3 volumes que saíram aqui no Brasil, né? O primeiro é Patrulha do Destino volume 1, pedaço por pedaço. O segundo, Patrulha do Destino volume 2, nada. E o terceiro é Patrulha do Destino, o peso dos mundos. Esses 2 primeiros aqui têm as 12 primeiras edições da revista mensal da Patrulha, que foi cancelada no 12º número. Esse aqui traz uma minissérie em 7 partes, que foi publicada depois de um hiato de uns 6, 7 meses, né? Com continuação do que aconteceu aqui. Nessa Patrulha do Destino do Garraway, nós temos novos personagens, né? A gente vai ter a Casey Brink, que é uma piloto, né? Uma mulher que dirige ambulância, dirige muito bem, né? Ela tem o amigo dela, né? E grande, fortão, que é enfermeiro. Aí os dois são uma dupla. E nesse meio tempo que vai rolando essa história de enfermeiros e unidades de assistência médica e ambulância, também vai rolando uma história paralela com o Cliff, num universo estranho, que acaba se destruindo, e a gente descobre que ele estava dentro de um taco, que o nosso amigo Sam, né, é o nome dele, né, tava comendo. E, cara, é muito bacana.
é muito legal. Eu acho que o desenho do Dan Darrington é muito bacana, eu gosto bastante do desenho dele, é simples, mas explica muito bem, conta muito bem a história, ele tem uma narrativa fluida. Eu acho assim que ele tem uma diagramação bem clássica, né? São os quadros muito bem separados, são em tiras, tem poucas invasões, assim, ele não pira muito na diagramação, ela é bem comportada, né? Às vezes até com grades de 6 quadrinhos, assim, bem certinhos, assim. E o Garraway, ele aqui tá tendo a oportunidade de trabalhar com a Patrulha do Destino mesmo, não com a I Wanna Be Patrulha do Destino, é a original. Ele cria esses personagens novos, né? Entre a Casey, o Sam, vai ter um outro personagem que é um jovem afro-americano que faz magia, vai ter um bichinho esquisito que acompanha a Casey, e a Casey vai descobrir que ela era uma personagem fugitiva dos quadrinhos, mais ou menos o mesmo esquema que o Flex Mentalo, que é um personagem que o Grant Morrison criou. Então tem um monte de revisitações de ideia, e o que o Garraway faz aqui é apelar muito para esse lance esquisito. A diferença que eu sinto maior entre as duas patrulhas é que a primeira patrulha, ela tinha um jeitão mais, assim, de condenados, assim, sabe? Eram pessoas que estavam com traumas. Acho que isso era um apelo muito legal da patrulha original, porque apesar de eles serem patéticos, eles eram, de terem muitas situações patéticas e sem sentido, né? Ao mesmo tempo, eram personagens que tinham um monte de traumas. Eles eram muito marcados por traumas. Você vai ter alguma coisa disso aqui. No primeiro volume, por exemplo, a grande trama é que eles querem pegar um personagem, que é o Danny the Street, que era Danny the Street. Basicamente, Danny, a rua, um personagem que era uma rua senciente, que existia aqui, capaz de teleporte, que se materializava em outros lugares. Parênteses. Vejam a série Patrulha do Destino, que é uma das melhores adaptações para audiovisual que a DC já fez. Lá tem o episódio, acho que 6, que é sobre Danny, a rua, que é espetacular. E aqui o Danny deixa de ser uma rua e passa a ser uma ambulância, que é uma porta de entrada para Danilândia, que é um mundo gigantesco, que envolve muito mais do que uma rua, né? E o que acontece na trama dessa história aqui é que eles capturam, alienígenas malvados capturam Danny e decidem usar ele como fonte de carne para produção e industrialização de carne. Então eles pegam as pessoas que moravam na Danilândia e massacram elas, transformam em carne moída e vendem. É horroroso, a ideia é pesada. Só que o jeito que o Garraway coloca aqui, apesar de ter todo esse peso, ao mesmo tempo é muito leve, é quase infantil. Você vê o horror acontecendo, mas está tudo muito dissolvido, está tudo muito insinuado, não é nada explícito, né? É a coisa mais pesada que você vai achar aqui. Porque, de modo geral, nos outros volumes, ele vai indo para questão da loucura, do insano, da esquisitice pela esquisitice, que eu acho que é um problema daí. Porque quando você não tem um fio para conduzir, você começa simplesmente a fazer esquisitice por esquisitice, pode ser que agrade, mas para mim acho que falta alguma coisa, falta um estofo ali, falta um fio condutor. E esse último, aliás, esse terceiro volume aqui, né, que é tipo uma conclusão da série que ele fez, é muito esquisito porque cada edição ele quebra a ideia de contínuo, não é uma história só. Depois no final você vai ver que era uma história só, só que cada número parece que você tá vendo uma edição que foi sorteada entre uma centena. Entende? É como se tivesse passado um tempo indeterminado entre uma edição e outra. Acontecem mudanças incríveis, ele cita. Uma vai para o futuro, a outra está no passado, tem um conto. Entra a Beck Clunan e faz uma edição especial, ela faz o roteiro, né? Tem outros desenhistas. Aqui tem vários desenhistas, não é só o Nick Darrington, né? Mas, assim... Eu achei legal, eu acho que o alto astral que ele tenta passar, né? A Rô tinha me falado que ele tinha tido problema de depressão. O alto astral que ele tenta passar é bacana, assim. Acho que tem um bocado de inocência. É uma história que me parece que foi escrita para crianças mesmo, assim, né? A gente podia até discutir que todo super-herói é infantil, né? Mas aqui tá bem abraçado isso, tem uma inocência, uma inofensibilidade. A coisa não é ofensiva, a coisa não é agressiva, não tem coisas profundas aqui. Pelo menos não explicitamente, talvez nas entrelinhas a gente ache. Mas é um trabalho bonito, eu achei bacana, né? Achei legal. Peca um pouco talvez por essa ingenuidade, peca pelo excesso de esquisitice à toa, mas eu curti. Talvez porque eu gosto também da Patrulha do Destino, sei lá. Mas enfim, fica a minha dica aí pra vocês. Se quem quiser conferir, os 3 volumes acho que ainda são encontráveis por aí, né? Não espere a Patrulha do Grant Morrison, mas de repente dá pra dar uma diversão aí, né?
Ok, pessoal? Valeu e até a próxima!